Olá, eu sou a Ana Paula e esse é o podcast Sai da Mente. No episódio de hoje eu vou conversar com uma psicóloga, analista bioenergética, psicoterapeuta corporal neo-haitiana. E nós vamos falar sobre um assunto ainda tabu hoje em dia, o luto. Vamos conhecer ela? Seja bem-vinda, Cláudia. Oi, Ana Paula, obrigada. Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz com a lembrança. Eu sou psicóloga, analista bioenergética. Muitas pessoas não sabem o que é análise bioenergética, nem neo-haitiana. Mas é uma psicoterapia corporal, que além do conteúdo intelectual, do inconsciente que a gente trabalha na psicoterapia, a gente também trabalha o inconsciente do corpo, a energia vital e tudo mais que o corpo traz na psicoterapia. Esse tema que hoje ela me convidou para falar, não sou especialista. Não, porque eu tenho até uma amiga que ela estuda e aprofunda muito esse conteúdo. Ela fez até uma pós, ela fez até mestrado, doutorado. Mas o que eu sei do luto é o que eu vivenciei, que eu já vivenciei 2 lutos, e também o que eu vejo com os meus pacientes dentro do consultório. Porque são vários tipos de luto, né? Nós vamos já falar sobre esse assunto, mas antes eu vou te interromper para a gente tirar a carta do dia. Vamos tirar a carta? Nosso ritual de todo episódio de podcast. Aí você me conta qual que é a carta e depois a gente vai conversar se fez sentido para você. Gente, renascimento. Ó. Vou ler aqui e depois você me conta, hein? Se fez sentido o que você pensou. Renascimento. Mas para mim já fez sentido só da figura. Só do nome da figura, né? Ó, a figura. Ó, já abri nela. Para todo fim, existem infinitas possibilidades de recomeço. Ó, eu vou até interromper também de novo, porque tem tudo a ver com o nosso assunto também, né? Sim. É por isso que na hora que eu abri, eu falei, é isso. Já tô arrepiando aqui. A gente se engana em achar que a morte acontece só quando a vida do ser acaba. Ao longo da nossa vida, vivenciamos vários momentos de conclusão das histórias, de escolhas, expectativas, relacionamentos e partes nossas que já não fazem mais sentido. Essa carta convida você a perceber que é possível renascer após momentos de morte interna. Você apenas precisa saber que há uma semente sendo germinada em você e que no momento certo ela estará pronta para trazer algo novo, como a margarida, que floresce na imagem. Pode ser uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de se relacionar consigo mesma, com os outros, com uma nova forma de se comunicar, de se posicionar no mundo, um eu mais maduro. Quantos renascimentos você vai precisar viver ao longo da sua vida? Serão inúmeros, certamente. E a pergunta que não quer calar é: como você olha para esses renascimentos? Será que você consegue olhar para a carta e perceber que ela está ali, recolhida, introspectiva, e desse estado ela está nutrindo uma vida nova? Apenas perceba que todo movimento de morte é também um convite à vida. São apenas ciclos, inevitáveis, que carregam em cada fase a sua beleza. Que tal olhar assim para o seu momento de vida, para uma determinada situação, ou algo que você esteja passando, não importa o que seja, e ver que sempre existem novas possibilidades, sempre é possível recomeçar, sempre é possível renascer. E acredite, por mais que pareça inerte, existem coisas incríveis acontecendo, coisas muito maiores do que você é capaz de imaginar, e que só florescerão se você deixar o que não é mais necessário se desfaça e torne-se o adubo para uma nova vida. Deixe ir e conclua para renascer. Gente, que perfeito, né? Como eu acredito na ressonância, eu acho que tudo tá ligado, né? Essa carta, ela traz exatamente, porque durante a nossa vida a gente passa por várias mortes, por vários recomeços, e às vezes negar ou evitar a tristeza ou o fechamento do ciclo faz com que a gente paralise e que a gente não flua. Então, assim, o que é a morte em si, né? A morte são ciclos que vão se encerrando. E, assim, o luto, se você for pensar na palavra luto, ele é uma maneira psicologicamente e emocionalmente natural de lidar com a dor de algo que se fecha ou que se encerra na nossa vida. E mesmo assim a gente reluta contra isso, né? E foi assim,
arrepiei demais, porque tem tudo a ver com o assunto, inclusive, que a gente conversou antes de começar o podcast, né? Dos vários tipos de luto, não só o luto pela morte de alguém, né? Pela perda de alguém, mas um luto por nós mesmas, né? De fases, de ciclos, de algo que a gente passou, de vários relacionamentos, né? Igual a gente estava falando. Das fases, né? Porque você pensa, quando você nasce, há uma pequena morte, né? O bebê, ele sai dentro do útero desde do encontro do espermatozoide com o óvulo, né? O espermatozoide vai conseguir ali fecundar. Então, você já lida com outros espermatozoides que não conseguiram. Então, assim, é sempre lidando com algo que se encerra e outro que se inicia. O parto é o tempo de que a gestação, o ciclo da gestação, e vem um incômodo, né? Se a gente não encerra os ciclos, vem um incômodo. Então, quando a gente não consegue encerrar, ou a gente até falou de uma palavra, né, de superar, né, o luto. Que muita gente fala, você já superou o luto? Então calma, você vai superar. Não existe superar, né? Eu acho que é mais a palavra elaborar, né? Se você não consegue elaborar esse luto, você não consegue seguir em frente, você fica estagnado. Sim, eu não sou especialista, como eu já disse no começo, para falar sobre o luto em si, os estudos, mas assim, existem fases, né, que foi estudado, fases do luto, mas o luto é totalmente individual. Tem as fases que você pode vivenciá-las ou não, mas ele é totalmente individual. Não existe um enquadramento que você fala, o luto vai ser dessa maneira para aquela pessoa. Acho que não tem uma regra para nada nessa vida, né? Eu lembro que desde quando eu tive meus filhos, no primeiro filho eu procurei um manual. Falava, gente, cadê o manual de ser mãe? Né? Então, assim, a gente busca... Nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce um bebê, nasce uma mãe. Então, assim, a gente busca sempre referências. Eu não tinha referência. Ia buscar um manual. O luto, eu pesquisei também sobre isso. E ouvi um pouco sobre a questão das fases do luto. Não necessariamente que todo mundo vá passar, né? Mas eu me encontrei passando por essas fases. A fase da negação, a fase da culpa, Sim. né? E a fase, se a gente for pensar nessa fase da culpa, né, ela está muito ligada à impotência. Porque, igual você falou, vou ser mãe, né? Não tem um manual. A gente quer sempre um manual, né? Qual manual a gente vai pegar para lidar com isso? E, às vezes, não está em manual nenhum. É a impotência de não poder fazer nada, não poder fazer diferente. O que eu posso fazer com a morte? O que eu posso lutar contra isso? Então, aceitar aquilo que eu não posso mudar é lidar com a impotência. Como eu tenho muita dificuldade de lidar com a minha impotência, eu me sinto culpada. Porque a culpa é mais cabível, eu acho, nesse lugar. Eu acho que há tanta impotência quanto também a frustração daquela expectativa que você tinha em relação, ou aquela pessoa, né, no meu caso, a expectativa de ter um filho nascendo, vivendo, crescendo, né? A gente já imagina quando no meu caso, quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu já imaginei toda a minha vida com ele. Então, junto com essa impotência, tem também a frustração de não realizar esse sonho, essa expectativa que eu tive, né? Sim, sim. Eu acho que vivenciar isso, tem até a fase, né, que depois fala que a gente vivencia uma dor muito grande, a nossa capacidade de resiliência até aumenta. Sobre, sabe, superação, tudo. Mas, lógico que ninguém quer passar pela dor ou um sofrimento tão grande assim. Mas eu percebo, hoje, depois de ter vivenciado 2 lutos que foram muito difíceis na minha vida, o tanto que é como assim, quando alguém morre ou quando alguém vai embora, o jeito de celebrar assim é você vivendo mais, e as pessoas acham que precisam ir junto. Então, o jeito de honrar, eu penso muito em honrar, quem é você celebrar a vida a cada dia, porque é muito difícil. Aquela pessoa queria estar aqui, né? Ela queria estar desfrutando. E eu acho que o luto, falando de um lugar de experiência, ele acaba com todas as expectativas do futuro com aquela pessoa, né? Como, por exemplo, eu perdi meu pai e eu penso assim, todas as vezes que eu me lembro disso, ele não vivenciou o meu casamento, ele não vivenciou ser avô, ele não vivenciou
algumas coisas, meu trabalho, ter mudado de cidade. Então, todas as vezes, não sei, então assim, não é superar mesmo, mas assim, é sempre aquela falta. Mas quando você internaliza, você consegue internalizar quem foi aquela pessoa dentro de você, você consegue ressignificar muitas coisas. Você me falou que você perdeu seu pai, né, uma semana, acho, antes do casamento, né, um pouco tempo. Qual que foi a sua relação com essa questão da expectativa da noiva entrar com o pai, né, no casamento? Sim, foi um momento, eu era jovem, né, bem jovem, tinha 29 anos e assim, não estava preparada, assim, acho que ninguém está, né, não tem um preparo. Mas um mês antes do meu casamento. Mas naquele ano, meu pai havia adoecido, ele tinha diabetes e ele teve uma ferida no dedo que foi evoluindo e que chegou a ter que falar que ele ia precisar amputar o pé. E nisso, quando falaram para ele que ele ia amputar o pé, naquela semana ficou pronto meu convite de casamento, né? E eu lembro que eu entrei para visitá-lo no hospital. E ele falou, acho que você vai ter que escolher o seu padrinho para entrar com você, porque eu acho que eu não vou estar. A negação é o primeiro lugar, né? Eu acho que eu neguei com todas as minhas forças, mas em seguida, daquela semana, eu trabalhava numa escola, naquela semana mesmo, eu ia trabalhar e eu senti que não, eu preciso ver meu pai. E fui, naquele dia aconteceu, né? Foi de um jeito inesperado, né? E ele falou que ele foi fazer e ele teve uma parada cardíaca e veio a falecer. Então, assim, um mês do meu casamento, tudo pronto, tudo pago. Não tinha como reaver data, não tinha como... E eu estava vivendo o maior luto. Então, assim, foram 2 semanas, acho que totalmente na negação. 2 semanas, e aí depois vem um desespero, né? Eu acho que um desespero, como assim? Como ele não vai estar comigo? Como ele não vai entrar? Como ele não vai me levar? Porque, assim, a celebração de um casamento é um ritual de passagem também, onde seu pai leva você até o noivo e assim, você vai para a sua vida. Então, todo aquele sonho, tudo aquilo, eu falei, como que vai ser? E eu só conseguia pensar em tristeza, mas naquela época eu fazia terapia, era uma psicoterapeuta. Ela não era nem a minha terapeuta, ela era a minha professora. Ela é coordenadora do instituto que eu fazia, a Fátima. E ela me falou de um lugar, ela falou assim, olha, tudo que você está passando, essa dor, ela não vai acabar em um mês. Ela está aí. Só que a alegria de tudo que você esperou para esse casamento... ela precisa ser celebrado também. Você precisa trazer essa alegria. Uma coisa não exclui a outra. Você ficar triste e você poder usufruir do que vai ser o seu casamento. E aquilo foi tão libertador, acho que... Aí eu acho que, de alguma forma, se você me falar hoje como foi lá, eu acho que eu não sei nem te dizer. Eu acho que eu precisei dar uma desconectada na época para dar conta. Mas essa fala dela, que fica viva dentro de mim até hoje, foi o que me fez. Porque eu lembro que teve uma parte que eu homenageei meu pai, e foi triste, mas teve uma parte que eu me diverti muito no meu casamento, eu dancei muito, eu estava muito feliz. Então, assim, eu consegui fazer as duas coisas. E isso foi muito bom. E eu iniciei uma vida... ali, mas o luto mesmo eu fui vivenciar depois, porque eu mudei de cidade, mudei de Franca, fiquei 1 ano morando ainda em Ribeirão, era de Ribeirão, e aí eu mudei de cidade. Então, assim, muitas coisas foram acontecendo que você vai elaborando de alguma forma. E o seu segundo luto, como é que foi? Então, meu segundo luto, eu acho que assim, só foi o único momento que eu agradeci, não sei se é a palavra agradecer, é assim, compreender não ter meu pai, meus filhos perderem o pai. Esse foi ver a dor dos filhos, que é muito maior que a nossa. Já vai chorar. Mas os filhos, foi assim, teve 2 lutos, né? Aí eu me divorciei em 2017. E aí eu falo assim, hoje, vendo isso, eu falo que eu fui até preparada para esse lugar, né?
porque eu me divorciei em 2017 e ele veio a falecer em 2020. Então, assim, eu tive 3 anos de preparo para ficar distante dele, e meus filhos também, de alguma forma, viam o pai, mas não é mais daquela mesma forma. Então, assim, eu estruturei mudar de casa, eu estruturei tudo a minha vida. Então, assim, hoje eu consigo ressignificar dessa maneira, pensar, Deus me preparou para essa vivência de uma maneira mais, assim, mais vivencial, assim, de não ter sido no susto do dia para a noite, mas mesmo assim muito difícil. Essa é muito difícil todos os dias, porque os filhos sentem falta todos os dias. E é uma dor maior, né? Porque a dor dos nossos filhos parece que é maior nossa. E ele te preparou, né? Deus te preparou para ser suporte para os seus filhos, né? Nesse momento. Sim. Tanto que quando ele adoeceu, porque o pai dele foi no meio de uma pandemia, né? 2020 estava iniciando a pandemia, e ele até achou que fosse Covid, mas não era Covid, era um câncer. E quando ele começou em fevereiro, tudo, mas ele foi adoecendo. Quando ele teve o diagnóstico, que foi em junho, julho, foi muito rápido. E eu fui para lá, né, nesse momento. Eu fui para lá com os meninos para estar com ele nesse negócio do hospital, de tudo. Eu ia e voltava, né? Porque minha vida era em Franca e ele estava morando em Atibaia na época. E foi muito difícil. E aí eu lembro que o último dia, né, que eu estava lá com ele, que me ligaram, falaram, ele já tinha feito a cirurgia, que a gente criou até uma esperança, tudo, mas ele tinha parado de andar. E aí, quando mandaram ele para casa, eu não achei aquilo normal, né? Mandaram ele para casa, ele nem estava andando ainda. E aí, mas logo ele, assim, de uma semana para outra, decaiu muito. Aí ele foi internado novamente, aí eu estava no hospital com ele. E aí eu ia para outro hospital, eu lembro que ia encaminhar, e o médico falou, tá falecendo os órgãos, tudo, não tem mais o que fazer, né? E aí ele estava em coma, e aí eu falei para ele que ele podia seguir, que eu ia dar conta aqui. E foi isso. São fases, né? Igual você falou até do divórcio ter sido um luto, né? Sim. Eu acho que a nossa vida é muito cíclica, né? E se a gente não está... E infelizmente, né? Ou felizmente, né? A dor, ela é um processo até pra gente superar, né? Essa jornada que a gente tá, né? Que é a vida. Sim. Né? O ser humano, eu vejo que o ser humano, ele é mais... evolui mais com a dor do que só com o amor. Sim, sim. Então, foi assim, num jeito que eu não escolhi, mas aconteceu para mim. E eu lembro que quando tinha que dar notícia para os filhos, eu não quis que ninguém fosse. Eu falei, eu preciso fazer isso. E foi muito difícil durante... É difícil ainda hoje, porque eles sentem falta, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que são 2 crianças que se desenvolvem de uma maneira... Porque eu falo para eles, né, que eu não vou ocupar esse espaço, que esse espaço é do pai deles, e que eles tiveram um bom pai o tempo que eles estiveram com o pai deles. Então, assim, que essa falta vai existir. Eles não precisam se tornar vítimas do mundo de que, eu não tenho meu pai, as coisas não vão dar certo. Tirar essas crenças. Mas, com certeza, a força do pai, ela vai fazer falta, né? Cláudia, esse tema me fez lembrar de um livro que uma amiga minha, ela trabalha com cuidados paliativos, me indicou quando eu perdi meu avô. Quando meu avô morreu, o livro da Ana Cláudia Quintana, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Você conhece esse livro? Eu conheço, muitas pessoas já indicaram esse livro, mas eu não li. E assim, mas pensando no tema, a morte que é um dia que vale a pena viver, eu penso exatamente nisso, porque, por exemplo, quando aconteceu tudo isso na minha vida, com esse luto, era em 2020. Foi o ano que estava todo mundo, de alguma forma, de luto.
porque muitas pessoas estavam morrendo naquele ano. Era um ano de muito medo, as pessoas estavam vivenciando lutos, mas lutos de tudo, lutos de perder o que era a vida, os adolescentes perdendo a festa de formatura, os adolescentes perdendo as viagens, a escola, a adolescência, o tempo passando, a sair dos amigos, estar todo mundo junto. Então, assim, eu continuei trabalhando no consultório, mas online, e o que eu percebo é que naquele momento que eu estava vivenciando toda essa dor, ela me protegeu do medo de morrer, né? Do medo disso, do Covid. Então, assim, os meninos já estavam passando por tanta dor que não era possível eu trazer mais esse medo para eles de que a vida ia acabar. Então, era muita coisa para vivenciar. Então, hoje, olhando para trás, essa dor me protegeu dessa outra dor que todo mundo estava vivendo. E, por um acaso, eu morava num condomínio que ele era pequeno e como todo mundo estava participando da minha dor, todo mundo deu muita força naquele momento, que é um dos recursos que as pessoas que vivem o luto podem buscar grupos, buscar ajuda profissional, terapeuta, porque eu acho que tudo isso também foi possível porque eu sempre fiz, há 20 anos, mais de 20 anos eu faço terapia, e isso te dá recursos para lidar melhor com a dor. Não é que você não vai sentir dor, você vai, mas você cria recursos para lidar melhor com ela, né? Então, o que eu percebo e analiso dos meus pacientes durante a pandemia, que as pessoas que tinham mais medo é as que viviam pouco, não viviam intensamente. Então, lidar com a morte tão de perto era tipo assim, nossa, eu não vivi nada e agora eu vou morrer? Então, o que eu penso, assim, quanto mais você vive intensamente, mais você tem medo de morrer. E é um assunto que a gente não tem como fugir, né? Eu lembro que a Ana Cláudia, até eu li esse livro, e ela falava assim, como assim um livro que fala sobre morte? Né? Realmente, é engraçado, é um tabu, mas é algo que a gente fala que a gente dá um jeito em tudo, menos na morte. A morte é algo que todo mundo vai passar. É um processo natural, e que é difícil de ser natural, né? É difícil, mas eu acho que isso também vem muito das crenças, né? Assim, das nossas crenças de, realmente, igual você falou, ai, nossa, a pessoa morreu, eu vou junto. Não, peraí, eu acho que trouxe até o Covid, a pandemia, a questão da morte, trouxe uma reflexão sobre a vida. Sim. Uma reflexão sobre a vida muito profunda, né? Porque mexeu com coisas internas. Quantos casamentos se desfizeram? Quantos casamentos se uniram? Quantas pessoas descobriram de novo como que é estar em casa, né? Se a gente for pensar assim, também nessa questão da depressão, quantas pessoas ficaram com depressão, quantas pessoas pensaram em suicídio, quantas pessoas Setembro Amarelo, a gente falando agora. Mas assim, a gente fala que é uma campanha que é importante, mas assim, o mundo está enlouquecido em vários fatos. Quando a gente fala quando a gente valoriza trabalhar muito, quer dizer, sem o autocuidado, sem você estar com você mesmo, você desconectado o tempo todo, fazendo as ações só no automático, sem realmente vivenciar aquilo, sabe? Fazer um esporte do qual você tem prazer, viajar, passear, ter os amigos por perto, não, você vai no automático. Eu ligo, é segunda-feira, eu tenho que começar a trabalhar, eu vou na segunda, eu vou na terça, eu vou na quarta, cumprir a semana, é mais um fim de semana e começa a segunda-feira de novo. As pessoas acham normal falar agora, estou na correria. É normal falar, estou na correria. E a gente está normalizando isso. Isso é morrer em vida. Quando a gente vai normalizando, a gente não parar e estar presente. E você falando assim, eu fiquei pensando, né? Muita gente, né, realmente teve essa reflexão durante a pandemia. Mas eu até queria saber de você, né, como psicóloga, atendendo as pessoas, se realmente mudou isso na vida delas ou piorou. Porque eu sinto que muita gente, depois da pandemia, acha que voltou ao normal, mas voltou ao normal e querem tirar o atraso do que ficaram parados na pandemia. Parece que a correria aumentou. Né, em vez deles pegarem aquele aprendizado realmente da pandemia de não,
parar. Teve até músicas, né, em alta sobre pausa, né? Eu senti muito, assim, aquela música dentro de mim. Falava, não, é pra mim, né? Então, assim, o que você vê sobre isso? Sobre esse pós-pandemia? Então, também penso a mesma coisa. Durante a pandemia, que a gente teve que viver dentro de casa, ainda as pessoas que tiveram o privilégio, né, de estar dentro de casa, né? Porque foi muito sofrimento. Muitas pessoas não tinham como estar em casa, porque não tinha como que ia prover. Então, assim, foi um privilégio grande as pessoas que conseguiram estar em casa. Então, assim, mobilizou muitas pessoas. Mas o que eu percebo é que as pessoas que realmente já estavam no processo de vida, elas continuaram para a vida buscando isso, buscando quem sou eu, o que eu quero para a minha vida, tudo mais. Ou as pessoas que não estão buscando ajuda, o autoconhecimento, tudo, elas estão enlouquecidas, preciso viver a todo custo. E viver é correr o tempo todo. Então, assim, ou se não, o tamanho da ansiedade, né? Porque vieram as síndromes do pânico, a ansiedade. Então, assim, as pessoas estão medicadas. E que não é uma apologia contra a medicação, mas o quanto é mais fácil olhar para o sintoma e não olhar para a causa. Por exemplo, eu fiz um trabalho na Vivenda com os professores da educação infantil a semana passada e assim, gente, não adianta falar as crianças estão ansiosas, são crianças têm vida, crianças naturalmente têm a espontaneidade e a vida dentro. E a gente vai ficando adulto, a gente vai congelando. A gente já não tem tanto movimento, a gente já não tem tanta expressão. Então, quando eu mobilizo o corpo da pessoa e trago a vida, ela vai se conectar com a vida no corpo dela, com a vitalidade, com a graciosidade. E quando eu quero exigir que aquela criança preste atenção o tempo todo, faça a atividade que eu quero o tempo todo, que a gente vai impondo, né? Porque hoje o vestibular, você tem que estudar, você tem que ser o melhor, você tem que ser o mais competente, você tem que... E o ser vai ficando... Então, assim, a gente tem que ir na causa. E a causa é anterior a isso. A gente precisa ir lá nos pequenos, mobilizar os professores, mobilizar os grupos, mobilizar as mulheres, fazer trabalho de saúde, pró-saúde, e não trabalhar os sintomas. Você está com ansiedade? Vamos te dar um remedinho, vamos baixar a sua ansiedade. Não, vai expressar, vai pôr voz, vai movimentar o corpo, vai trazer isso para... Isso acaba mascarando, né? Mascarando a dor, igual a gente falou. A dor faz parte da evolução do ser humano. Sim. E se a gente tá, como se diz, medicada, né? Não, vamos anestesiar a ansiedade, vamos anestesiar a depressão. Eu falo até que eu gosto muito dessas alternativas naturais, né? Soluções naturais, florais, óleos essenciais. E eu falo assim, isso é o meu equilíbrio emocional, né? Assim, às vezes eu vejo a ansiedade que eu estou, pego o óleo, cheiro para poder me conectar com a natureza e também para poder aterrar. Só que eu vejo que a gente tem que pegar esses sinais que o corpo nos dá e olhar para dentro. Peraí, por que eu tô ansiosa? Né, ter a consciência, realmente aquela atenção plena, né? Orar e vigiar. E peraí, vamos vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para a gente entender qual que é a causa raiz disso. E não pegar, não, deixa eu pegar um ansiolítico aqui, tá tudo certo, bora correr de novo. Bora correr de novo. As pessoas querem ficar funcional e não existencial, né? O que eu gosto, quem sou eu, o que eu quero fazer. E, assim, eu trabalho com projeto de vida e é justamente trabalhar isso. Quem sou eu no meio dessa loucura, né? Quem sou eu? O que eu gosto, como eu gosto de fazer. Porque quando você se conecta com o prazer daquilo que você... Por exemplo, meu trabalho, eu amo fazer o que eu faço. Então, assim, não é um trabalho. Eu tenho prazer e ganho dinheiro com isso. E isso é quase que um pecado, né? As pessoas têm uma crença de que você ter realização... não dá para ser. Tem que ser o difícil. O trabalho é muito... O trabalho tem que dar trabalho. Tem que ser duro, né? Tem que ser duro, tem que ser difícil. E quanto mais eu distancio de mim nessa função do fazer, mais eu vou me desconectando da vida. Mais eu vou desconectando do pulsar, porque a vida é um pulsar, né? Você tem as dificuldades, tem as coisas boas, o prazer, a tristeza, o medo. Se eu fico no só funcionando, eu morri.
E a mulher, ela é cíclica, ela não é nada linear, né? E eu trouxe até em outros episódios essa questão, igual você falou do trabalho. O trabalho, quando a gente investe em autoconhecimento, a gente escolhe alguma profissão que nos dê prazer, que, né, nos dê realização. E eu até comentei que a mulher, ela é movida pela realização de fazer o que ela faz, de servir, e não por dinheiro. Sim. Quando ela descobre o que ela gosta, quem ela é, né? Quem tem todo esse processo de autoconhecimento, ela vai empreender ela já se curou, vai empreender para curar outras pessoas, que eu falo que o empreender é cura também, Sim. porque o empreender, ele exige esse autoconhecimento, né? Pra gente poder enfrentar os desafios do dia a dia. O empreender é isso. Tudo que vocês... eu ouvi numa live essa semana, né, que é a estabilidade de qualquer coisa, a estabilidade de um trabalho, que muitas pessoas buscam a estabilidade. De alguma forma, elas te paralisam em algum lugar de que você não busca mais, né? Porque ela te dá segurança. E o que a gente busca é um lugar seguro, né? Então, às vezes, essa loucura da mudança, do fechar ciclos e iniciar outro, te leva para lugares que você nunca imaginou que poderia ir se isso não tivesse acontecido. E que sai do controle, né? Que a gente estava conversando totalmente disso, né? Que sai totalmente do controle. Então, essa carta aqui, Renascimento, às vezes algumas coisas, para ter novo início na nossa vida, elas precisam ficar para trás, elas precisam morrer mesmo. Então, a morte, nesse sentido, ela traz... É como se você fechasse, encerrasse aquilo, olhasse, vivesse o luto daquilo, né? E pudesse dizer, não, agora acabou. Agora vai ter outro início, de uma outra forma, e você começar a ir para outro ciclo da sua vida. Eu falo que é igual a Fênix, né? Eu trago muito esse arquétipo, porque assim, eu me senti muito nessa fase de morte e renascimento, né? Até a carta, juntar as cinzas, né? Juntar todos os caquinhos para realmente gerar uma força interna para poder espalhar, né? Igual eu falo assim, eu trouxe esse tema pro podcast porque eu quero dar voz à dor das pessoas, que muitas dores, elas seguram, né? Elas engolem essa dor do luto para viver a vida normal. E é uma estigmatização, né, disso também. Tipo, quando você tá de luto, seja forte. Seja forte. Não, você tem que dar... Agora você tem que dar conta, né? Agora é só com você. E as pessoas não falam isso por mal. Elas falam isso porque é duro ver o que o outro vai ter que passar. Eu tenho tanto medo de que isso aconteça comigo que eu preciso que o outro dê conta, entendeu? Para poder ressignificar dentro de mim o meu medo. Então, as pessoas não fazem por mal. Mas na hora de que você vivencia o luto, a tristeza é muito profunda. E, por exemplo, no meu caso, no segundo luto, que era dos meus filhos, eu precisei ser forte em muitas coisas porque eu tinha que dar conta da dor deles. Mas quantas vezes eu sozinha dirigindo, eu trago até hoje essa tristeza, essa lembrança da falta que faz e de tudo isso. Então, assim, não quer dizer que a gente não fique triste, né? A gente vai ficar triste várias vezes. E toda vez que tocar a música, e toda vez que vira uma lembrança, ela vai estar ali, aquela pessoa está presente dentro da gente. Ela existiu pra gente. Então, assim, você ressignifica. Até no Natal tem as fotos que eu coloco na árvore com as crianças. Então, assim, ele foi presente. Então, assim, a gente precisa dar lugar para a tristeza, dar lugar para a dor, dar lugar para a expressão da dor, principalmente. Deixar essa dor ser vista, né? Igual a gente estava falando até a questão da constelação, né? No caso das mães também, que como eu, perderam um bebê no ventre ainda, que esse bebê existiu, ele faz parte da família, né? Sim, sim. Todo mundo tem o seu lugar de pertencimento, né? Você fala assim, fui mãe de 4 filhos. Eles não evoluiu a gestação, tudo, mas você foi mãe de 4 filhos. A constelação, ela traz muito essa coisa, as ordens do amor, né? Se você tem um lugar dentro daquela existência, as coisas fluem, o amor flui. Se a mulher está no lugar da mulher, se o pai está no lugar do pai, os filhos, sabe? Dentro da estrutura, as pessoas ocuparem o lugar de adulto, quem é adulto ficar no lugar de adulto, quem é criança ficar no lugar de criança. Tudo isso faz com que o amor flua. Então, quando eu sou filho, eu sou o filho. Eu não tenho que dar conta dos meus pais, de salvá-los. Mas a gente faz isso, né? A gente tem um amor mágico, a gente acha que vai salvá-los.
E quando eu sou o pai ou a mãe, eu preciso ser responsável por aquela criança, né? De colocar ela no mundo. Eu sou responsável por ela. Ela não tem que lidar... Meu filho não tem que lidar com a minha dor. Ele não tem que cuidar de mim, né? Então, eu me preocupo sempre isso com meus filhos, de que eles não têm que cuidar da minha dor. Ao contrário, eu preciso cuidar da dor deles. E vamos aproveitar, né? Até que você já passou por isso com seus pacientes também, deixa alguns conselhos, né? Até de psicóloga, para as pessoas que estão assistindo a gente, como elas podem ressignificar, né? Você falou uma outra palavra, como elas podem... Elaborar essa dor do luto delas. Eu acho assim, como eu disse, não tem receita, não é uma receita que a gente pode deixar, mas a primeira coisa é aceitar que ele existe, o luto, assim, o luto, a perda. E aí você vai passar, porque como não tem uma regra, por exemplo, você vai primeiro negar, depois você vai sentir raiva, depois você vai sentir culpa, depois você vai negociar, depois você vai aceitar. Não, às vezes você vai aceitar e aí vai passar um tempo, você vai negar depois, você vai sentir raiva. Então, assim, não sabemos quais são as fases que cada um vai enfrentar e como ele vai enfrentar. Mas ter um espaço para poder expressar a dor, falar dos seus sentimentos, falar da tristeza de perder. Ter um lugar que você possa reconhecer a sua tristeza. Então... Isso é com um grupo de amigos, de apoio, isso é buscar uma ajuda profissional, participar de grupos. E também, nesse momento, o trabalho nos salva, né? Porque também não dá para ficar triste o tempo todo, porque se você fica triste o tempo todo, parece... E a gente tem um período de que a gente não quer fazer mais nada. A gente quer ficar ali, na tristeza, é como se não tivesse energia. Como não? Não tem mesmo naquele momento. Então, assim... Às vezes, vai para o trabalho, desconecta um tanto também, é importante, mas é tudo no processo de cada um. Então, não vou falar, você vai durar tanto, ou um paciente chega, vamos parar com isso, vamos sair disso. Não. É dar conta da tristeza do outro. E expressar, né? Colocar para fora a sua dor, porque a gente sabe que a dor interna, né? Se a gente engole essa dor, a gente acaba adoecendo, né? Sim. Sim, e esse é o processo de perder a vida do corpo. Perder a vida mesmo. Você vai morrendo aos poucos, né? Sem poder expressar. Cláudia, eu quero te agradecer demais por ter vindo aqui, pra gente falar desse assunto. Falei até demais, né? Imagina. Ixi, eu falo, né, que a gente tem que a gente começa com um assunto e a gente libera para poder ver qual que é o assunto. Igual a carta também trouxe isso, né? A carta foi muito, muito bonito, né? Se a gente for pensar essa coisa do renascimento, né? É isso, a vida é isso. A gente renasce para ela todos os dias. E eu já... Quero voltar para terapia, né? Sabe que depois de tudo isso que eu enfrentei, eu também preciso, né? Sempre gostei. O autoconhecimento é sempre muito importante. E você vai me ver muitas vezes ainda lá na consultório. Obrigada. Obrigada a você.